Olá, meu nome é Marcos Massotti, sou médico já há 19 anos, sou oftalmologista, especialista em glaucoma e o objetivo de eu fazer esses conteúdos, esses vídeos, é alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, da prevenção à cegueira e também da importância do tratamento precoce. Vem comigo! O glaucoma é uma doença do nervo óptico que pode levar à cegueira e é uma doença em que a gente consegue atuar essencialmente através da prevenção e diagnóstico precoce. Nós estamos diante de um processo que leva à atrofia do nervo óptico. Essencialmente, o glaucoma provoca uma atrofia do nervo óptico, que é o nervo que conecta o globo ocular até o cérebro. Então, se a gente tem alguma interrupção nessa conexão entre o globo ocular e o cérebro, nós teremos uma interrupção na passagem do impulso nervoso, do impulso elétrico. E o glaucoma provoca isso. De todos os órgãos, um dos mais sensíveis é o olho. Dificilmente a gente consegue, com o tratamento do glaucoma, devolver as perdas que ocorreram nas fases avançadas da doença. Conforme os estudos que a gente tem ao redor do mundo, a gente observa que entre 60% e 70% das pessoas que têm o diagnóstico do glaucoma, isso acontece numa fase de moderada a tardia. Dificilmente a gente tem um diagnóstico precoce. A maioria dos pacientes que chegam ao consultório apresentam já o glaucoma numa fase avançada. Há 2 dias atrás eu atendi um senhor aqui no consultório, já com 70 e poucos anos, quase 80, e me procurou para tratamento achando que o problema era óculos, que era catarata, enfim, problemas ligados à idade. E nem ele nem a filha tinham uma noção que poderia ser problema de glaucoma. Eu vou chamar ele aqui de seu José, por questões de privacidade. Mas eu examinei e durante o exame clínico, na lâmpada de fenda, que a gente mais usa, esse aparelho, e eu examinando o fundo de olho, observei que ele tinha um aspecto suspeito de glaucoma, um aspecto de nervo óptico bastante escavado, atrofiado. Embora assintomático, ele não percebesse nada, esse paciente já tinha um quadro avançadíssimo de glaucoma. Então eu tive que orientá-lo, e a filha também, né, que estava acompanhando. Esse paciente terá uma indicação cirúrgica para o tratamento da catarata, porém, eu acredito que a recuperação dele será parcial. Se ele tivesse procurado ou tido acesso a um atendimento de qualidade com o diagnóstico precoce, alguns anos atrás, eu acredito que há de 3 a 5 anos atrás, que deve ter a doença dele, esse paciente teria conseguido salvar, interromper a evolução da doença e preservado a sua visão. Eu tive também um outro caso recente de uma pessoa até conhecida, um rapaz de 48 anos aproximadamente, e veio me procurar também com queixa de baixa de visão em um dos olhos, porque fatalmente ele não passou no exame para motorista. E ele veio até despreocupado, achou que tivesse fácil de resolver, né? É uma pessoa que eu conheço e me marcou bastante aquele exame. Era um paciente jovem, né? Um adulto jovem, pai de família, trabalhador, em pleno vapor, trabalhando, crescendo profissionalmente. É um comerciante aqui da minha cidade. E quando eu examinei, eu fiquei impactado, porque ele já tinha perdido praticamente toda a visão de um dos olhos, o olho direito, só estava vendo vultos, e o outro olho, o olho esquerdo, tinha perdido 50%. Então eu fiquei entristecido, fizemos o tratamento, fizemos o diagnóstico já numa fase tardia, né? Contrário do que eu gostaria que fosse feito, mas realmente ele nos procurou numa fase muito tardia. Esse paciente foi tratado cirurgicamente com laser e a gente conseguiu interromper o processo de evolução da doença, quer dizer, ele vai continuar com a visão de vulto nesse olho direito e o olho esquerdo a gente vai conservar a visão de 50%. Então o que eu quero dizer com essa história é que não é muito incomum
que a gente faça o diagnóstico em fases muito tardias. Então é fundamental que quando você vá ao médico, ao oftalmologista, você peça para ele para dar uma ênfase no exame buscando indícios de glaucoma, porque trata-se de uma doença que nas fases iniciais e moderadas não tem sintoma, não dói, não coça, não arde, não embaça a visão. Então é uma questão de fazer um exame detalhado e tentar ir em busca da doença, procurar indícios e ir em busca da doença. Principalmente se você tiver alguns fatores de risco, como por exemplo, idade maior de 40 anos é um fator de risco que tem que ser levado em consideração. Um paciente com mais de 40 anos tem que ser investigado. O exame dele não pode ser um exame corriqueiro só para troca de óculos, embora quase todo mundo que venha nos procurar sempre esteja pensando que o problema é apenas uma mudança de grau, uma mudança de óculos. Em segundo lugar, o fator de risco também de grande importância é a pressão ocular, a pressão dos olhos, né? A pressão ocular não tem nada a ver diretamente com a pressão arterial, mas ela tem que ser aferida, tem que ser medida durante a consulta. Aqui na nossa clínica a gente tem por protocolo aferição da pressão ocular até em crianças. Com jeitinho a gente consegue fazer o exame, a gente tem equipamento que possibilita fazer exame em crianças, exame em adulto jovem, enfim, é um protocolo nosso. Tem algumas clínicas que só fazem exame de pressão ocular quando tem algum indício de pressão alta no olho. Mas eu acho que isso não deve ser feito dessa forma. Nosso protocolo é aferição da pressão ocular em todos os pacientes que passam por exame aqui conosco, porque a pressão ocular é um fator tanto de risco como é um fator considerado um agravante dentro do quadro do glaucoma. Um outro fator de risco importante para o glaucoma, de bastante peso, é o fator genético. A história familiar pode aumentar, às vezes, em até 50% a sua chance de desenvolver glaucoma. Isso tem que ser valorizado, né? A história clínica bem feita, não aquela consulta corrida. Deve ser colhida uma boa história clínica, investigando, buscando indícios, de glaucoma na família. Isso é um fator de risco muito importante. E o outro fator de risco de bastante relevância é a característica anatômica do nervo óptico ao examinar o fundo de olho. Quando você for ao médico, solicite ao seu médico informações. Doutor, como está meu fundo de olho? O senhor viu alguma alteração? Como está a característica do meu nervo óptico? Todo mundo que tem mais de 40 anos deveria estar orientado a fazer dessa forma. Nessa caminhada longa de contato com pacientes de glaucoma, eu tenho acompanhado o sofrimento dessas pessoas, não só com medo de perder a visão, perda do campo visual, enfim, nos casos avançados com a perda efetiva da visão mesmo, mas eu também acompanho o sofrimento dessas pessoas com a prisão ocasionada pelo próprio tratamento convencional, através dos colírios. Você, quando está diante de um paciente de glaucoma, geralmente você observa pessoas de mais idade, geralmente acima de 50, 60 anos, são os mais acometidos por essa doença, e são pessoas que já usam vários medicamentos para outras doenças, para hipertensão, para diabetes, para reumatismo, enfim, para artrite. As pessoas já são acometidas de várias doenças, fazendo uso de muitos medicamentos por dia. E no glaucoma não é diferente. O tratamento inicial, na maioria dos pacientes, pela forma tradicional, é feito através dos colírios hipotensores, ou seja, os colírios feitos para abaixar a pressão ocular, para reduzir a pressão ocular. Quando os pacientes estão no estágio de moderado a avançado, dificilmente eles conseguem obter o controle satisfatório da doença usando apenas um colírio. Geralmente esses pacientes têm que utilizar 2 ou 3 medicações hipotensoras, 2 ou 3 tipos de colírios hipotensores. Às vezes associações, às vezes
3 colírios separados, e isso tem um impacto grande, né, no orçamento dessas pessoas. Acima de 2 drogas, acima de 2 colírios, já impacta em mais de R$ 300 por mês no orçamento dessas pessoas. E todos os colírios do glaucoma, eles causam muito efeito colateral. Eles são muito agressivos para a superfície dos olhos, gerando irritação, ardência ocular, gerando síndrome do olho seco, gerando olho vermelho, pode acontecer de levar a crescimento indesejado dos cílios e deixa um paciente com muita olheira. Então, os colírios do glaucoma, eles são salvadores. Eu considero que eles salvam a visão da pessoa, eles controlam a pressão, mas o custo que o paciente paga é muito alto, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista dos sintomas e dos efeitos colaterais. Tem alguns colírios, como as prostaglandinas, por exemplo, elas são agentes inflamatórios. Então, o mecanismo de ação pelo qual ela consegue baixar a pressão ocular é pelo fato de provocar inflamação no globo ocular. Claro, é uma inflamação controlada, não é uma inflamação absurda, mas é o suficiente para deixar os olhos vermelhos, ressecados. A superfície do olho é o nosso principal instrumento de qualidade de visão. Nos últimos anos a gente tem aprendido muito com isso. Nossa superfície ocular, a córnea, a conjuntiva, ela tem que estar numa condição óptica muito boa, para que você consiga ter uma qualidade de visão adequada. Então, se você tem, por exemplo, uma lente do óculos arranhada, ou riscada, ou danificada, você vai ter uma visão borrada. A qualidade da imagem que essa lente do óculos vai te fornecer é uma qualidade ruim. E a nossa córnea é a principal lente do nosso olho. E se a córnea estiver dentro de uma situação de olho seco, ela vai estar com a superfície toda deteriorada, toda microperfurada, que a gente chama de ceratite, ceratite punctata ou ponteada. É uma situação em que o olho seco é tão severo que a córnea perde a característica óptica e, como a nossa principal lente do olho é a córnea, então essa agressão, esse olho seco provocado pelos colírios do glaucoma podem impactar negativamente na qualidade de visão. Atualmente, nós temos acesso a diversos tratamentos modernos que podem tirar a obrigatoriedade ou reduzir a necessidade do uso de colírios hipotensores. Os tratamentos de glaucoma com laser, eles são destinados não só a pacientes em fase avançada da doença, mas hoje em dia eles são até mesmo aplicados em pacientes de fase inicial. Pacientes que estão começando o tratamento, a gente tem a opção de começar o tratamento desses pacientes já com o laser. Tem alguns tipos de laser. A trabeculoplastia seletiva, por exemplo, usa um tipo de laser que a gente chama de YAG laser. Em alguns países, como o Canadá, ela tem sido utilizada como primeira escolha de tratamento antes mesmo de começar o uso dos colírios, visto que é um tratamento bastante seguro, o custo é compatível. Se você pegar um paciente com 2 ou mais colírios, dentro de 1 ano de tratamento com esses colírios, já quase que empata com o custo do tratamento a laser. E do ponto de vista de segurança é fantástico, é um tratamento ambulatorial, então vale muito a pena como opção de tratamento, sendo até incorporada como primeira escolha. Temos uma outra modalidade de laser, que é o laser micropulsado para ciclofotocoagulação transescleral. O que é esse nome complexo? Na verdade é um tipo de laser que é aplicado na superfície do olho, e esse laser vai interagir com uma parte interna do olho, chamada corpo ciliar, que produz o líquido interno do olho, chamado humor aquoso. Esse líquido interno do olho é responsável pela formação da pressão ocular. Então, esse laser de ciclofotocoagulação micropulsado, ele vai interagir com o corpo ciliar, fazendo com que ele diminua a produção do humor aquoso.
que é mais ou menos o mecanismo que os colírios funcionam. Os colírios hipotensores agem dessa forma, diminuindo a pressão ocular. A ciclofotocoagulação, antigamente, era um tratamento bastante agressivo que só era utilizado para olhos que já não tinham mais visão, com o objetivo de tratamento da dor. De alguns anos para cá, o laser se modernizou e através de novos equipamentos, novos softwares, esse laser agora ele consegue ser mais delicado, ele é aplicado de maneira micropulsada. Então essa dose do laser é fracionada para que ela seja entregue para o olho de uma maneira mais suave e não causa dano ao tecido. Então ela pode ser utilizada em casos iniciais de glaucoma para controle da pressão ocular sem a necessidade dos colírios hipotensores ou para que você utilize colírios hipotensores mais brandos, mais leves, mais suaves para o olho. Aqueles principais colírios causadores de sintomas de olho seco, de vermelhidão e com custo mais alto, eles poderão ser retirados. Você que usa 2 ou mais colírios para o glaucoma, sabe o quanto é difícil todos os dias, várias vezes por dia, ficar pingando esses colírios todo dia. Tem a questão do esquecimento, né? São 2 ou 3 doses, dependendo do colírio. Então você pode esquecer de uma das doses. Nesse período entre as doses, a pressão pode subir, pode haver picos de pressão, né? O que a gente chama tecnicamente de flutuação da pressão. E isso pode fazer dano ao nervo óptico. E a pessoa às vezes está pensando que está usando colírio, que está protegido, e na verdade está sendo vítima do próprio processo de uso inadequado. É muito difícil. Eu vejo que às vezes eu preciso tomar um antibiótico, por exemplo, durante uma semana. Eu já acho extremamente difícil, vai chegando lá pelo 5º, 6º dia, ou você toma na hora errada, ou você esquece de tomar uma dose, ou então acaba o medicamento faltando um comprimido ou 2 para você completar o tratamento inteiro, e você às vezes deixa de tomar uma dose. E no glaucoma eu imagino assim que é uma coisa difícil, às vezes a pessoa já tem mais idade, é difícil de pingar o colírio, não sabe pingar da forma correta, ou às vezes não enxerga tão bem para poder pingar. Aí depende de um terceiro para pingar, então você ainda tem o envolvimento da sua família, você fica lá esperando a boa vontade de alguém para te ajudar a pingar. E do ponto de vista de desconforto, os colírios do glaucoma geram muito olho vermelho, geram muita irritação. Na hora que vai pingar o colírio arde, agride muito a superfície do olho. Então isso é muito complicado. Do ponto de vista econômico, esses colírios hoje em dia são caros, né? Tem pouquíssimos colírios no mercado hoje que custam menos de R$50. Então, se a pessoa utiliza 2 ou 3 medicamentos para o glaucoma, ou agora a gente tem acesso às combinações de drogas, né? Você compra um colírio, mas na verdade ele tem 2 ou 3 componentes. É como se você estivesse usando 3 colírios ao mesmo tempo. Mas o custo é caríssimo, né? E a maioria tem aquele compromisso, aquela prisão de ter que usar o colírio todo dia, várias horas por dia, aquela preocupação de esquecer do horário. Não só a preocupação, todo medicamento, conforme prescrito, ele tem um horário melhor para que ele faça o efeito mais potente, mais adequado. E às vezes a gente esquece ou passa um pouco do horário, ou pinga antes do horário. Tem efeitos nocivos como crescimento dos cílios indesejado, efeito de olheiras, né? Modificações estéticas. Tem a questão também da sonolência, tem um colírio que eu adoro, eu gosto muito do efeito dele, que é a brimonidina, mas ele pode causar sonolência, eu já tive que suspender porque o paciente era motorista. Tem as alergias oculares que podem ocorrer por causa do uso contínuo desses colírios. Então a agressão provocada por eles impacta negativamente na aderência do paciente ao tratamento. Há alguns anos atrás, eu era preceptor do setor de glaucoma
na residência médica do hospital onde eu estudei, e a gente fez um levantamento, fizemos um trabalho observando que o simples fato de orientar a forma como o paciente tinha que pingar o colírio refletia de maneira muito importante no controle da pressão ocular. Quando os pacientes eram bem orientados quanto à forma correta de pingar o colírio, na semana seguinte a gente media a pressão desses pacientes e observava uma redução considerável na pressão, pelo menos naquele momento em que era aferido. E comparando com os pacientes que recebiam orientações básicas sem muito detalhe, eles tinham um desempenho de redução da pressão muito pior. Há uns meses atrás, eu tive um paciente que me marcou bastante. Era um paciente jovem e me procurou pensando que o problema fosse óculos. Ele devia ter uns 48 anos, próximo a isso. Paciente jovem, adulto jovem, trabalhador, e quando eu fui examinar, esse paciente tinha um glaucoma numa fase muito avançada. Num dos olhos ele tinha uma perda quase que total da visão, só enxergava vultos, né? A gente fala tecnicamente que o paciente tinha movimentos de mãos, né? Ele só via os movimentos da minha mão. Ele não tinha nitidez nem para ver meus dedos, nem de pertinho. E no outro olho ele tinha 50% de visão. Eu fiz o exame de fundo de olho, ele tinha uma atrofia do nervo óptico quase que total. Ele veio ao meu consultório junto com uma acompanhante, a esposa, e aquela notícia, para você entregar essa notícia para o paciente com a esposa, paciente jovem, trabalhador, em pleno crescimento profissional, né, com 3 filhos, é muito difícil para a gente. A pressão ocular dele estava altíssima, estava em torno de 40 num olho e 38 no outro, alguma coisa assim, né? Então a gente estava diante de um quadro de glaucoma primário, de ângulo aberto. Eu teria algumas opções de tratamento para esse paciente. Entrar com medicação para ele pingar ou um tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico convencional, tradicional, ele seria feito através de uma cirurgia aberta chamada trabeculectomia, em que você tem que criar uma válvula de escape na parte, comunicando a parte interna com a parte externa do olho, com o objetivo de reduzir a pressão, aumentar a drenagem do humor aquoso. Mas é uma cirurgia bastante agressiva, existe um risco alto e o paciente praticamente só tem um olho hoje, né, nessa situação dele. E como eu tenho acesso ao tratamento com laser micropulsado, eu propus esse tratamento para ele já de primeira escolha. Eu conversei com ele, expliquei os prós e os contras. É um tratamento moderno, o laser micropulsado, não tem cortes, é um tratamento rápido, feito no centro cirúrgico, sob sedação, mas é uma cirurgia bastante tranquila, né, onde você apenas encosta a sonda do laser no olho do paciente por 2 minutos aproximadamente, na parte superior, 2 minutos na parte inferior. E esse laser é entregue de maneira fracionada, então ele agride muito pouco o olho, ele praticamente não gera lesão, não gera dano a nenhuma estrutura do olho. E ele vai atuar no corpo ciliar, diminuindo a pressão ocular. A maioria dos pacientes em que eu apliquei o laser, o resultado é fantástico. Uma semana depois, esse paciente estava com a pressão de 14 controlada, bastante controlada, utilizando apenas uma droga hipotensora, maleato de timolol. Então, é um resultado muito bom. Não foi só esse, eu trouxe esse resultado assim, que foi o que me impactou, porque era uma pessoa conhecida, jovem, chegou aqui pensando que era uma coisa simples, inclusive eu mesmo. A primeira hipótese que veio na minha cabeça foi que era uma questão de óculos, né? E o paciente estava com uma doença muito grave que ele não fazia nem ideia, né? Não sentia nada, ele levou um choque a hora que eu falei. E o tratamento com laser trouxe esse paciente para uma situação de pressão altíssima. Eu acredito que se ele continuasse com a pressão desse jeito, ele ia perder o resto da visão no olho direito. Muito provavelmente o olho esquerdo iria perder a visão também num curto espaço de tempo. 1 mês ou alguns meses, mas um espaço bem curto de tempo ele perderia a visão bilateral.
E essa alternativa do laser trouxe uma segurança muito grande, né? Hoje a gente tem alguns estudos, inclusive tem estudo brasileiro recente mostrando taxas de sucesso maiores que 80% em relação à redução da pressão. E olha que os estudos que eu tenho lido têm sido conservadores, eles têm considerado como sucesso uma redução de 20% da pressão, né? Mesmo tendo que usar algum medicamento para ajudar. Mas os resultados que eu tenho tido no consultório têm me deixado muito animado, porque tenho tido reduções aí de 50% ou até mais. Claro, não são todos os casos, mas utilizando um procedimento de muito fácil execução, muito pouco incômodo para o paciente, muito pouco risco, você praticamente não altera nada no globo ocular do paciente. A redução da pressão é fantástica. Não é um tratamento de custo alto, nem de custo financeiro, nem do custo pessoal para o paciente. E o impacto positivo é fantástico, né? Desde já, a gente já tira todos os colírios hipotensores. Nesse caso o paciente não usava nenhum, né? Era um paciente de primeira vez, mas eu tenho bastante pacientes que já usavam 2, 3 colírios. No mesmo dia do tratamento eu já tiro, deixo apenas um colírio de segurança. A gente usa alguns colírios anti-inflamatórios por uns dias. Semanalmente a gente começa a regredir esses colírios. E a gente observa que a condição da superfície ocular melhora muito. O paciente que tinha aquele olho com gesto, aquele olho vermelho, síndrome do olho seco, tudo que era devido à agressão dos colírios hipotensores sai do olho do paciente de maneira muito rápida. 2, 3 semanas você já tem uma condição da superfície ocular muito melhor, né? Mas doutor, usar o laser no meu olho não é perigoso? Olha, existem muitos preconceitos contra o laser, né, no tratamento oftalmológico. Na oftalmologia, o laser é considerado por nós médicos um importantíssimo aliado. Ele nos traz possibilidades de tratamento pouco invasivas ou nada invasivas, com um nível de segurança muito grande. Então, na oftalmologia, o laser vem sendo utilizado desde a década de 70, 80, com diferentes finalidades, né? A gente tem o laser para tratamento de retina, que vai provocar uma coagulação na retina, e a gente tem o laser para tratamento de grau, para correção de miopia, astigmatismo, hipermetropia, é um outro tipo de laser completamente diferente, que vai provocar uma mudança na curvatura da córnea, gerando a correção do grau. E para o glaucoma, a gente tem também diversos tipos de laser. Esse laser que eu estou falando é um laser de diodo vermelho chamado ciclofotocoagulação. Antigamente esse laser era muito agressivo. Ele entregava muita energia para o olho do paciente e causava destruição tecidual. Ele realmente coagulava, ele destruía o corpo ciliar, que é a estrutura do olho que produz o humor aquoso, que é responsável pela pressão ocular. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu muito. O laser de ciclofotocoagulação, ele foi, digamos assim, amansado. É o termo que eu gosto de falar. Ele é um laser hoje muito delicado e ele está acoplado a um sistema micropulsado, ou seja, ele vai entregar energia para o olho no local certo, de uma maneira correta, com uma agressão mínima. Ele é um laser que não destrói o tecido do corpo ciliar. O mecanismo de ação é até meio complexo, né? Os médicos observam que ele age na redução da pressão através da interação do laser com o corpo ciliar, fazendo com que ele produza menos humor aquoso. Existem algumas teorias que dizem que esse laser também atua na facilitação da drenagem do humor aquoso por uma segunda via, que a gente chama de via uveoescleral. Então, o laser de micropulso, que antigamente era conhecido como ciclofotocoagulação transescleral, ele interage com o olho de uma maneira muito amigável. Praticamente não provoca inflamação
e gera uma redução de pressão significativa, com baixíssimo risco e com um índice de sucesso maior do que 80%. Ah, doutor, mas e se daqui 5 anos o meu glaucoma piorar? O que eu faço? Essa é a grande vantagem do laser de micropulso. Ele pode ser reaplicado quantas vezes forem necessárias, porque ele não gera dano para o olho, ele não gera dano para o corpo ciliar. A gente pode reaplicar se necessário. Quando você faz a primeira cirurgia, a primeira aplicação desse laser, o paciente, geralmente, ele responde muito bem. Para os pacientes que na primeira cirurgia tiveram uma resposta muito boa, mas que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, parou de funcionar, você pode reaplicar. E para os pacientes que desde a primeira aplicação não houve resposta positiva, esse paciente não tem que ser reaplicado. Ele é um paciente que não responde bem a essa tecnologia, a essa técnica. Do ponto de vista de segurança, é bastante seguro. Eu tenho feito bastante, inclusive como tratamentos de primeira escolha, com bastante sucesso. Conforme os estudos, e agora recentemente um estudo brasileiro que saiu, afirma, comprova que tem sucesso em mais de 80% dos pacientes em que o laser foi aplicado e com uma taxa de risco baixíssima, praticamente simbólica. Então é bastante seguro o uso do laser micropulsado na ciclofotocoagulação transescleral. Doutor, mas é garantido que eu vou ficar totalmente livre dos colírios se eu passar pela cirurgia a laser? Olha, o objetivo do tratamento com laser é te dar uma opção, de tratamento, certo? Você pode estar pensando, mas eu uso 2 ou 3 colírios e será que esse laser vai fazer o efeito por todos esses medicamentos? Geralmente sim. O laser tem um efeito de redução da pressão surpreendente. Eu já tive muitos casos aqui em que os pacientes tiveram reduções de até 50% da pressão ocular, embora os índices de sucesso são considerados a partir de 30% de redução de pressão, associados ou não com medicamentos. Eu acho que é importante entender que a necessidade de usar um colírio como segurança não é considerado insucesso, não quer dizer que o laser não funcionou. Em alguns casos eu até gosto de deixar um colírio de segurança, porque se a pressão começar a baixar muito, a gente tira esse colírio, a gente tem essa carta na manga. E o objetivo maior é ter um controle diário de pressão mais homogêneo, ou seja, ter menos flutuação da pressão. A nossa pressão ocular, ela varia de acordo com o nosso ritmo circadiano. Então, se você for ao médico 2 ou 3 vezes no dia para medir a pressão, você vai observar que de manhã a pressão está de um jeito, à tarde está de outro e à noite vai estar de outro. Claro, não pode ter pressões muito oscilantes, senão significa que seu tratamento está ineficiente. Mas o laser, a vantagem do laser diante do uso dos colírios é que você vai ter uma redução mais uniforme da pressão. Não vai ter tanta flutuação, porque sua pressão não vai estar mais tão dependente das doses dos colírios hipotensores. Se você tiver que usar um colírio para poder completar o nível de segurança da sua pressão, vai ser um colírio, não vão ser 2, 3. O objetivo do tratamento com laser é tirar o paciente de uma necessidade de 3, 4 colírios caros, agressivos, que vão gerar olho seco, olho vermelho, para de repente tirar o paciente para uma situação de usar um colírio mais barato, mais suave, mais fraco, que vai impactar menos na qualidade da superfície do seu olho. Você vai ter menos compromisso de ter que ficar pingando 2, 3, 4 vezes colírios diferentes todos os dias. E o principal, você vai tirar aquele peso da sua consciência de que, nossa, entre as doses, será que a minha pressão está flutuando? Será que o meu controle está adequado? Uma vez você foi submetido à cirurgia, você vai ter uma pressão mais uniforme, consequentemente. E, eventualmente, se tiver que usar um colírio para ajudar, isso não vai ser a causa
do insucesso ou da falência do tratamento, muito pelo contrário. Eu enxergo isso como um mecanismo de segurança. A gente quer pressões entre 10 e 15, depende muito, a pressão-alvo depende muito do estágio do glaucoma. Mas às vezes você fez o laser e só com o laser a sua pressão está 16. Se a gente estiver diante de um glaucoma muito grave, a gente associa um colírio, às vezes para trazer essa pressão para níveis ainda mais seguros. Ou depois de alguns meses, depois de algum tempo, se for necessário, você pode reaplicar o laser também. Mas é para não submeter o paciente ao custo de uma nova cirurgia, um novo risco cirúrgico. O fato de você associar um colírio não quer dizer que o tratamento falhou. Quando for proposto para você um tratamento de ciclofotocoagulação a laser, você precisa ter certeza que esse laser que vai ser aplicado tem a tecnologia do micropulso. Há alguns dias atrás, eu recebi um paciente que era da minha cidade, mas não sabia que eu tinha essa tecnologia aqui na minha clínica. Ele foi até uma cidade maior aqui próxima, São José dos Campos, e foi proposto para esse paciente um tratamento com laser, mas conversando com o paciente, com o acompanhante, pelo curso do tratamento e pela explicação que eles me passaram, foi proposto uma ciclofotocoagulação transescleral convencional, que é um tratamento de muito mais risco, é um tratamento mais agressivo, que realmente vai destruir o corpo ciliar e existe um risco maior de dano ao globo ocular, até mesmo de atrofia do globo ocular. Então, o tratamento adequado hoje em dia, mais seguro, é o tratamento a laser de ciclofotocoagulação transescleral, mas com a tecnologia de micropulso, em que o laser é entregue ao olho de uma maneira fracionada, em pequenas doses, e isso vai gerar um dano tecidual muito pequeno, praticamente não há dano tecidual. O laser vai interagir com o corpo ciliar e com isso ele vai reduzir a pressão, podendo até mesmo ser reaplicado em outras vezes se necessário. O glaucoma piorar ou se o tratamento perder o efeito daqui a alguns anos, ele poderá ser reaplicado sem dano ao globo ocular. Essa é a diferença básica, o laser tradicional do laser micropulsado, que é o que tem de mais moderno atualmente. Eu quero agradecer aqui a sua atenção de ter me acompanhado até esse momento, agradecer o seu interesse pelo assunto da prevenção da cegueira, o diagnóstico precoce do glaucoma, da possibilidade do uso de novas tecnologias com bastante segurança, praticidade e conforto. E desde já eu agradeço, fique com Deus e te aguardo nas próximas oportunidades.